O nosso convidado de hoje faz comédia de stand-up em nome de Deus. Por que não? Divórcio. Não. Adultério. Não. Drogas. Não. Homossexualidade. Não. Entre quatro paredes, vale tudo? Mas tem coisas que eu não posso negociar com você, que são meus princípios e valores que eu recebi bíblico, ainda que eu consiga caminhar bem nessas duas esferas. Você disse, o carro é negociável, a casa é negociável. Para você, quais são os valores que não são negociáveis? O nosso convidado de hoje faz comédia de stand-up em nome de Deus. Por que não? Quando é que e como você se deu conta que tinha esse talento, esse jeito para fazer os outros rirem, para levar a palavra de Deus através do humor? Foi assim nessa itinerância, nas suas viagens? Você percebeu que tinha graça? Na verdade, o que acontece é o seguinte: como meu pai teve diversos relacionamentos, eu fui vivendo de casa em casa. E por muitas vezes eu migrava de uma casa para outra, ou melhor, eu era meio que expulso, vamos dizer assim, por não ter um comportamento padrão, até porque eu nunca tive esse comportamento padrão. Eu não sabia qual era o padrão, eu fui formatado em diversos lugares. Então eu acabei ficando introvertido, evitava falar, evitava brincar. Em 1992, eu acabei tendo um contato com o Evangelho, então me converti, fui caminhar numa igreja e acabei fazendo parte de um grupo jovem. E fui então conversar com os jovens e descobri que eles eram muito dispersos. Então eu acabei usando o humor para me comunicar com aquela faixa etária. E depois eu acho que o humor cabe muito bem no relacionamento conjugal e familiar. Eu acabei migrando de um ambiente que o humor era usado para atrair a atenção para um outro ambiente onde o humor poderia ser usado para mexer em situações e assuntos tão desconfortáveis e melindrosos. Então, eu descobri essa veia meio bem-humorada na igreja, entendeu? Na comunidade que eu caminhava. Aumento do número de divórcios devido ao confinamento. Gente que vivia num casamento infeliz e que, sujeito submetido ao confinamento, o casamento não aguentou. Isso é sinal de quê? Sinal da falência de um contrato ou da ideia de casamento em si? Eu acho que isso é só a manifestação de que o sucesso é mais tímido e recatado que o fracasso. Como fracasso, assim? Na verdade, ao longo de toda essa situação, eu, pelo menos uma grande maioria das pessoas que eu vou conversar e conheço, ficaram mais próximas, mais íntimas, resgataram os seus relacionamentos, descobriram o valor de seus filhos, encontraram tempo para namorar. Só que os bem-sucedidos, me parece que eles são bem tímidos, não falam muito de seu sucesso. Enquanto o fracasso é bem mais barulhento, talvez a dor daqueles que estão vivendo a crise. No casamento não precisa de uma pandemia para viver uma crise. Ele por si só, às vezes, já se manifesta como uma, entende? Só que se alguém ganha uma grande importância de dinheiro, não sai dizendo para todo mundo que ganhou. Mas se alguém perdeu uma pequena importância, faz questão de dizer que perdeu. Então eu penso diferente. Eu acho que nós não estamos vivendo uma crise no casamento, não. O casamento só revelou algumas crises que já existiam, a grande maioria consertou, mas ficou quietinho. Ninguém por aí sai dizendo que tem um mulherão, que tem um maridão, né? Mas muita gente diz aí, minha esposa está com comportamento incorreto, o marido está com comportamento... Então eu não compartilho muito disso, não. Divórcio. Não. Adultério. Não. Drogas. Não. Homossexualidade. Não. Vamos lá, a homossexualidade, há pouco você disse que, independente do que a pessoa faça, você teria tolerância para ela. Não. Mas não na sua igreja, é isso? Preste atenção. Não, peraí, deixa eu entender melhor então a questão da pergunta. Todas essas pessoas que você citou, elas serão recebidas e tratadas com muito respeito.
elas só receberão os padrões, certo, que a igreja tem, ok? E se elas não desejarem caminhar nos mesmos padrões, elas poderão continuar frequentando, porque na minha visão, certo? No meu pensamento, nós temos que respeitar e acreditar que em algum momento essa palavra que está sendo pregada, que está sendo dita, tem um poder de transformação. Então, se alguém que trabalha na minha equipe desrespeitar um drogado, um bêbado, um homossexual, um divorciado, certo? Ou qualquer pessoa, ele deixa de fazer parte da minha equipe. Essa pessoa é recebida, vai receber os valores, certo? E mesmo não acatando os valores, elas ainda continuarão com o direito de caminhar conosco. O que elas não podem querer é que nós não venhamos ministrar os valores, senão ao invés de que eu não quis mudar, mas quero que os outros mudem, entendeu? Se talvez a mensagem não seja confortável nesse ambiente, essa pessoa provavelmente vai migrar para outro que lhe seja confortável. Ambiente. Mas eu não vou fazer esse processo seletivo, não. Está esclarecido. Entre quatro paredes, vale tudo? Bom, eu costumo dizer o seguinte, né? Inevitavelmente, Biel, você sempre vai esbarrar com um pastor no nosso diálogo. E tem coisas que eu posso negociar com você, como minha casa e meu carro. Mas tem coisas que eu não posso negociar com você, que são meus princípios e valores que eu recebi bíblico, ainda que eu consiga caminhar bem nessas duas esferas. Então, para mim, sexo tem que ter santidade e conivência, certo? Não pode infringir nem a lei de Deus, por exemplo, não vamos fazer sexo em grupo. Tem uma série de limitações sobre sexo, ok? Mas entre duas pessoas, consensual, um homem e uma mulher, no caso, heterossexual. É quase tudo, entendeu? Eu prefiro não entrar nos detalhes do que não pode, porque aí já é complicado, a gente está estabelecendo limites aí para os outros. Porque tem muita gente que tem coisa que pode, mas não está afim de fazer. E se não está afim de fazer, não faz parte do seu querer, entendeu? Não interessa se pode ou se não pode. Acaba se está infringindo um princípio seu, uma vontade sua, ok? Por isso que eu acho que o indivíduo, antes de casar, tem que fazer um alinhamento de expectativa, entende? Conversar sobre coisas que lá na frente pode dar sérios problemas. Senão um quer ter filhos, o outro não quer. Não pergunta antes de casar, casa primeiro para descobrir isso depois. Não, isso tem que ficar claro. Agora, e por exemplo, na questão do sexo, fazer um test drive antes do casamento, porque pode chegar na hora e não dá certo. Não tem uma química. Isso é um negócio muito legal, né, Biel? Só que o grande problema é que, às vezes, no gabinete aqui, né, no aconselhamento, uma das primeiras perguntas que eu faço para as pessoas é se tinha uma vida sexual ativa antes do casamento. E a grande maioria diz para mim que tinha. E eu descubro com essa estatística que o test drive não garante o sucesso. Talvez, entendeu? Descobrir isso ao longo da caminhada, ver outros sinais ou outras coisas, seriam coisas muito mais fundamentais. Porque se fosse assim, as pessoas que provaram antes não se divorciariam por motivo de sexo e às vezes entrariam num adultério. Mas cada caso é um caso, a gente não pode tratar tudo, né? E garantia nesse caso não tem, né? Na garantia é maturidade. É maturidade. Mas como você mesmo disse, como Shakespeare disse, alguns ficam velhos antes de ficarem sábios, né? É por aí. Tem gente que fica velho e não fica maduro, né? Sim, é por aí. Talvez casamento não seja para todo mundo. Sim, tem gente que veio aqui para viver uma carreira solo, entendeu? E vai ser muito feliz sozinho. Eu acho que essa intenção de tentar casar todo mundo prejudica até os padres, coitados, entendeu? As freiras, a turma que optou por... Tem gente que, com certeza, você vê inúmeras pessoas. O problema é a visão que nós temos sobre sexo, né? Parece que as pessoas dizem assim, vida sem sexo não é vida. Você não pode ser feliz sem sexo. Isso é uma grande mentira. Tem gente, não é para todo mundo, irmão, mas tem gente que vai viver bem uma carreira solo, tranquila, né? E com seus amigos, com seus livros,
com sua religião e vai ser muito bem com sua missão. Deus deu autonomia a todos escolherem seu estilo de vida. Uns escolhem um estilo para agradar a si mesmo, outros escolhem um estilo para agradar os outros. Você vê que tem gente que vive a vida e diz, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, porque o importante é o que eu penso, o que eu sinto. Esse indivíduo vive para si. Tem gente que diz assim, não, eu quero impressionar os outros. Então eu só apareço maquiado, só falo aquilo que os outros querem ouvir, eu sou politicamente correto em todos os ambientes. Esse perdeu a identidade para agradar os outros, certo? E tem um terceiro estilo de vida, que é o estilo de vida que eu vou agradar a Deus. E agradar a Deus dá um prazer danado para quem faz. Você pode agradar você mesmo, talvez não consiga agradar todo mundo, mas você vai agradar a Deus. O grande problema é que disseram que se você for agradar a Deus, a vida fica chata. E por isso muitas pessoas acabaram optando por não gostarem muito dessa opção. Você disse, o carro é negociável, a casa é negociável. Para você, quais são os valores que não são negociáveis? Eu acho que o grande desafio hoje, Bial, de se pregar o Evangelho, não é o Evangelho em si, pois você deve conhecer um pouco dele e sabe que ele é extraordinário. O difícil é conviver com gente que diz ser evangélico, que diz viver segundo os princípios e não negociar valores, e acaba negociando. Isso nós vamos ver em todas as esferas, seja ela, né, no ambiente que você vive, no que eu vivo. Então eu não negocio esses princípios que a Bíblia me deu para nortear, certo? Eu não posso dar garantia nenhuma que vou levar meu casamento até o fim, mas o máximo que eu puder fazer para que ele vá até o fim, eu vou fazer, certo? Eu não garanto a você que em algum momento não vou ser descortês com meu semelhante, mas o máximo que eu puder não permitir que isso aconteça, eu vou, certo? Eu vou aprender a não ser ou tentar o máximo possível de todas as minhas forças de não criar nenhum ambiente discriminatório, ser respeitoso com todo mundo, independente do que essa pessoa faça.